Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 18, que diz assim: Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Agora, porém, só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia uma palavra de Deus liberada através do profeta Eliseu para o rei Joás, dizendo: lança a flecha, dizendo: atira a flecha. Mas ele só fez isso 3 vezes. Ele tinha nas suas mãos a vitória, mas ele não investiu, irmãos. Existem coisas que Deus coloca na nossa mão, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que investir. O que Deus me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer foi: invista na vitória que Deus colocou na tua mão, invista na bênção, invista naquilo que Deus te prometeu. E porque queremos, irmãos, a vitória de uma forma mais fácil, porque nos cansamos muitas vezes, não gostamos quando as coisas são muito difíceis, não é verdade? Não gostamos quando é muito disputada e muitas vezes queremos desistir. E o Senhor trouxe pessoas aqui através dessa palavra para te dizer: não faça como o rei Joás. Ele tinha a vitória nas mãos, mas por não insistir, mas por não perseverar, mas por se cansar rápido, ele não conseguiu ter êxito contra os sírios. Isso muito indignou o profeta Eliseu, porque ele tinha vitória nas suas mãos. E Deus havia entregado a Joás, mas ele não conseguiu investir o suficiente. A Bíblia diz que ele só lançou a flecha 3 vezes e cessou. E o homem de Deus falou para ele: você poderia ter feito 5 ou 6 vezes, ou seja, você poderia ter feito mais. O que Deus te trouxe aqui para te dizer foi: você está cansado, você está cansada, mas não pare agora. Invista, arabasto e decanta. Continue, porque quem persevera recebe vitória. Você vai observar que as coisas com Deus não são tão fáceis assim. Nós precisamos investir. Nós precisamos assim ter bom ânimo, aleluia, diante da palavra que o Senhor lançou na nossa vida. Deus está falando para você: tenha bom ânimo, minha filha, tenha bom ânimo, meu filho, porque você vai ter vitória. Mas para você obter vitória, você precisa perseverar na onde? Na batalha. Você precisa guerrear. Você precisa se levantar. Nós queremos a vitória, mas tem muitos momentos na nossa vida que é assim. Nós queremos que a vitória bata na nossa porta e a gente abre e ela entre, mas não vai ser assim. Com Deus nós vamos ter que guerrear, nós vamos ter que batalhar, nós vamos ter que orar, vamos ter que jejuar. Porque tem pessoas que têm promessas aqui de Deus, que você vai fazer faculdade, mas você não quer estudar. Tem pessoas que Deus fala pra você: eu vou abrir uma porta em um concurso público, mas você não quer se interessar, você não quer fazer aquilo que Deus assim direcionou. Mas Deus tem uma promessa. Pois é, você tem a promessa, mas você precisa se colocar na posição. Você precisa, aleluia, fazer a tua parte. Havia uma ordem do profeta Eliseu. Deus havia usado ele para falar com esse rei, com Joás, dizendo: atira a flecha. Atira a flecha, aramandarabacanta. Mas ele fez o que, irmão? Só 3 vezes e cessou. Ele não foi perseverante, ele não perseverou. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: não perca a vitória que eu tenho para você. Seja perseverante, persevere, continue. Alguém entrou aqui querendo parar. Alguém entrou aqui dizendo: eu já investi demais. Oh, meu Deus, eu já lancei muita rede. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que uma noite frustrada, de frustração, Pedro não havia pegado nada. Jesus mandou ele retornar e lançar rede. Jesus não mandou os peixes vir correndo para Pedro na praia, não. Jesus disse: retorne e lance a rede. Se Pedro não lança a rede, se Pedro não volta, se Pedro não trabalha, e como Jesus havia ordenado, Pedro teria recebido alguma pesca? Não teria. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui: lança a rede.
Lança a rede porque vai ser uma pesca maravilhosa, mas você precisa se interessar. Você precisa colocar isso como um foco na tua vida. Aleluia. Porque quando recebemos uma promessa, irmãos, de Deus, Ele quer cumprir na nossa vida. Então nós temos que focar naquilo que Deus assim nos direcionar, porque o impossível quem faz é Deus, mas o possível quem faz somos nós. Qual é o possível, irmão? O possível é estudar, é orar, aleluia, é trabalhar, é fazer aquilo que Deus direcionar. Porque tem pessoas que o Espírito Santo me revela que está com a faca e o queijo na mão, mas muitas vezes a preguiça não deixa, o cansaço não deixa, o desânimo não deixa, e você está deixando isso, ó, te levar. Só que você vai se arrepender se você não investiu tanto que Deus quer que você invista. Porque aqui, irmãos, mais 2 ou 3 flechas teria dado vitória a Jeoás. Mas porque ele desistiu, né? Porque ele estagnou. Ele só lançou 3 vezes e cessou. Deus não daria vitória por completo a ele. Aqui nós observamos essa palavra. Que quem não persevera, quem não tem foco, não consegue ir muito longe. Ramandarabacanta, tenha foco. Tenha foco porque Deus colocou na tua mão algo que é surreal, sobrenatural, surpreendente. Mas você ainda não está enxergando, não está contemplando, sabe por quê? Porque ainda é pequeno. E quando algo é pequeno, irmãos, muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar. Mas você tem uma promessa, tem pessoas que nem receberam a promessa que você recebeu, mas conseguiram vencer nessa área. Porque elas tiveram foco. Você tem promessa, mas você precisa ter foco. Porque você tem muito mais do que aqueles que não têm promessa. Você tem uma palavra de Deus liberada sobre essa área. Mas você precisa ter foco. Você precisa ter ânimo. Você precisa ter coragem. Declare comigo: hoje eu vou me levantar para viver um grande milagre. Porque quando você resolve se levantar, quando você resolve não ficar prostrado, quando você resolve investir naquilo que Deus falou, porque eu estou falando de investimento em uma palavra que foi liberada por Deus. Eu não estou falando que é aquilo que você quer, eu estou falando aquilo que Deus quer para a tua vida. Mas você precisa fazer a tua parte. Porque tem pessoas que querem receber vitória, mas não querem orar, não querem jejuar. Não querem, os que Deus falou que vão passar em concurso público, em faculdade, os que vão ser pregadores da palavra do Senhor, pastores, não querem estudar, não querem fazer nada. Aí pensa que Deus vai imprimir a palavra na tua mente. Ele vai imprimir sim, mas se você estudar, Ele vai colocar na tua mente para que você não esqueça e vai gravar no teu coração. Mas você precisa estudar. Você precisa ter foco. Deus está chamando algumas pessoas aqui a ter foco. Tenha foco naquilo que Deus te chamou para fazer, pois aquele que te prometeu é fiel. Ele tem coisa grande e firme para fazer na tua história, mas você precisa perseverar. Você não vai fazer como Jeoás, lançar só 3 flechas e pronto, não. Você vai fazer mais, porque você pode mais, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tenha foco, pois coisa grande e firme tem Deus para fazer na tua história. Se você crê, declare amém, que Deus te abençoe.